Galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos uma TV da Bolívia falando sobre o Brasil, exaltando a postura do Brasil, exaltando o país como um todo. Eles mostram a importância do Brasil para a Bolívia e para toda a região. É um vídeo extremamente interessante. Também veremos mais sobre essa queda dos Estados Unidos, dívida dos Estados Unidos, os países BRICS colocando os Estados Unidos contra a parede novamente, colocando o dólar contra a parede novamente. Então o vídeo de hoje é bem completo, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Vamos ver. Houve uma reunião muito importante hoje e quero destacá-la, tá? Lula da Silva recebeu no Brasil, no Palácio do Planalto, em Brasileia. Em Brasília, né? O Rodrigo Paz Pereira, o presidente boliviano. Foi a primeira visita oficial do presidente Rodrigo Paz Pereira. E o Lula disse: estou orgulhoso, grato, porque o senhor Rodrigo Paz, como novo presidente boliviano, escolheu o Brasil para sua primeira visita oficial. O Brasil representa para a Bolívia um mercado impressionantemente grande, o maior da América Latina, né? Estamos falando de 223 milhões de habitantes que o Brasil tem. 223 milhões. É um dos 10 países com mais população no mundo, né? É um mercado poderosíssimo. O próprio Lula da Silva lembrou que em 2013 tivemos um intercâmbio comercial superior a 5 bilhões de dólares. E ele disse: temos que retomar isso, porque no ano passado mal chegamos à metade, né? Tipo 2 bilhões e meio de dólares, né? Ou seja, em vez de aumentar a relação comercial com o Brasil, a gente diminuiu. Obviamente tem muito a ver com... muito a ver com isso o gás. Sim, não exportamos mais tanto gás para o Brasil quanto antes, né? Mas o Brasil oferece um monte de oportunidades que o governo boliviano sabe que tem que aproveitar. Ali vocês veem a chegada de Rodrigo Paz Pereira, presidente boliviano, ao Brasil para se reunir com o presidente brasileiro, né? São vários os acordos que foram alcançados e nesta terça-feira, mais de 100 empresários bolivianos que estão no Brasil vão se reunir com seus pares e com autoridades brasileiras. Vai ser um encontro muito importante pela capacidade exportadora que a Bolívia tem e pelo enorme mercado que o Brasil representa. Além disso, o Brasil aprovou, como disse Lula da Silva recentemente, uma lei para promover as exportações brasileiras, ou seja, para apoiar e dar créditos aos seus exportadores. Deveríamos fazer algo parecido na Bolívia, não é? Muitos produtos brasileiros poderiam entrar em território boliviano, né? E o Brasil avançou muito em várias áreas das quais a Bolívia pode aproveitar, sem dúvida alguma, algo muito importante. Lula da Silva lembrou que compartilhamos 3.400 quilômetros de fronteira. Não compartilhamos uma fronteira dessa magnitude com nenhum outro país da região. Por isso é tão importante. Bem sai das mãos é a dívida dos Estados Unidos. Volta a alcançar uma cifra histórica, 39 trilhões. Esse sim que é um problema para Donald Trump. A dívida nacional dos Estados Unidos superou os 39 trilhões de dólares, marcando um aumento de aproximadamente 2,8 trilhões desde que Trump chegou à Casa Branca. O aumento ocorre num contexto de crescente gasto público, impulsionado em parte por maiores custos associados a esses conflitos internacionais, essas guerras que Trump dizia que ia terminar. Os analistas advertem que a situação poderia se agravar se consolidar uma recessão econômica, o que poderia reduzir as receitas fiscais, enquanto aumenta o gasto governamental. Este cenário poderia provocar um forte aumento dos déficits orçamentários nos próximos anos. Alguns especialistas estimam que a dívida nacional pode chegar a 50 trilhões de dólares antes do fim do atual mandato presidencial, o que pode intensificar o debate sobre se ela é sustentável ou não. O rápido crescimento da dívida tem gerado preocupação entre economistas e formuladores de políticas, especialmente pelo impacto de longo prazo sobre a economia dos Estados Unidos. Vocês estão vendo precisamente em suas telas a mensagem de um dos economistas mais respeitados, Peter Schiff. Ele diz que a dívida acabou de ultrapassar os 39 trilhões. Ele diz que Trump adicionou 2,8 trilhões e que enquanto isso continua aumentando, enquanto os custos da guerra também elevam a dívida, ele diz que as taxas de juros continuam subindo e ocorre uma recessão. O próprio Schiff anuncia que a dívida nacional dos Estados Unidos pode chegar a 50 trilhões antes de Trump deixar o cargo.
De fato, Sandro, e isso em relação aos BRICS, que já estão pressionando a nota verde, o dólar. Vendem dívida dos Estados Unidos enquanto Washington está inundando outros 578 mil milhões. Os Estados Unidos se preparam para emitir 578 mil milhões de dólares, precisamente em nova dívida em apenas 3 meses. Mas há um detalhe que preocupa cada vez mais os mercados, e é que enquanto Washington precisa vender mais títulos do Tesouro, vários países do bloco BRICS estão reduzindo sua exposição à dívida americana. Ou seja, justo quando os Estados Unidos precisam de mais compradores, alguns dos grandes credores globais estão dando um passo atrás. E isso reabre um debate que vem crescendo há anos e anos e que agora, pois se perguntam se está começando a enfraquecer o domínio do dólar no sistema financeiro global. Reparem na tela, porque os dados de fluxo internacional mostram esse movimento claro. No último ano, a China reduziu suas posições em títulos do Tesouro em mais de 75 bilhões de dólares. A Índia, por sua vez, vendeu mais de 36 bilhões. O Brasil também reduziu sua posição em quase 33 bilhões e, no total, essas 3 economias já cortaram sua exposição em mais de 140 bilhões de dólares. Isso não significa que estejam abandonando completamente o mercado de dívida americano, mas sim reflete uma tendência, uma diversificação crescente para fora do dólar. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos precisam de mais dívida. E, bom, enquanto alguns investidores estrangeiros reduzem essas posições, Washington segue aumentando seu endividamento. O Tesouro prevê emitir 578 bilhões de dólares logo no primeiro trimestre de 2026. E para entender a magnitude disso, só em fevereiro o governo pegou emprestado 308 bilhões, o déficit federal que continua aumentando e o ritmo de financiamento segue acelerando. Portanto, a dívida dos Estados Unidos já está em níveis históricos. A dívida pública já passa dos 37 trilhões de dólares e a relação dívida-PIB já ronda os 123%, nível que não se via desde o pós-guerra. Além disso, o custo de financiar essa dívida está aumentando rapidamente. Atualmente, cerca de 20% da Receita Federal vai só para o pagamento de juros. E o efeito que isso está tendo nos mercados é que quando há menos compradores estrangeiros de dívida, costuma acontecer algo que já vimos em outras ocasiões. Os rendimentos dos títulos sobem, disparam. O título americano de 10 anos já está na casa dos 4,2%. E esse nível justamente reflete várias tensões ao mesmo tempo. Por um lado, inflação persistente, preços do petróleo em alta, o que estamos vendo, tensões geopolíticas que continuam e uma oferta crescente de dívida. Portanto, os Estados Unidos continuam tendo o maior e mais líquido mercado de dívida do planeta. Mas o contexto está mudando. Com mais dívida, juros mais altos e alguns grandes compradores internacionais reduzindo essas posições, o sistema financeiro global já começa a entrar numa nova fase. Uma fase em que a pergunta-chave não é mais só quanto os Estados Unidos se endividam, mas quem vai estar disposto a financiar essa dívida no futuro e, sobretudo, em que moeda. Se falamos do dólar ou quem vai ser o dono de toda essa dívida que os Estados Unidos não param de emitir. As foram as matérias de hoje. Essa dívida dos Estados Unidos ela não para de crescer e com essa postura absurda do Trump, provavelmente sim vai bater nessa casa dos 50 trilhões de dólares. Olha quanto dinheiro. E também é muito interessante aqui nesse canal nós discutimos bastante as ideias, mas a partir do momento que essas mesmas ideias são colocadas em prática, como esse caso agora dos BRICS, nessa luta contra o dólar, é algo assim gratificante. Mas o vídeo de hoje é esse, não é? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu!